Um homem chamado Corior veio a Zaraenla. Ele era anticristo, o que significava que não acreditava em Jesus Cristo e pregava que o que os profetas haviam dito sobre o Salvador não era verdade. Corior disse ao povo muitas mentiras para fazer o povo segui-lo. Ele disse que eles eram tolos em acreditar nas tradições de seus pais, de que Jesus viria à terra e sofreria por seus pecados. Ele ensinou que as pessoas não poderiam ser punidas por seus pecados, porque não havia vida após a morte, e não importava o que fizéssemos nesta vida. Ele disse que eles não deveriam acreditar em profecias porque ninguém poderia saber do que estava por vir. Muitas pessoas acreditaram nos ensinamentos de Corior porque eram agradáveis a elas e tornaram-se iníquos. Corior tentou pregar ao povo de Amon na terra de Gerson, mas eles não deram ouvidos. Amarraram-no e o levaram ao sumo sacerdote Amon, que o expulsou da cidade. Corior foi então para a terra de Gideão, mas as pessoas de lá também não ouviram. O juiz supremo o enviou a Alma, que perguntou a Corior se ele acreditava em Deus, e ele disse que não. Alma testificou que existe um Deus e que Cristo viria. Corior disse que só acreditaria em Deus se visse um sinal de seu poder. Alma disse a Corior que ele já havia visto muitos sinais do poder de Deus através das Escrituras e de todos os testemunhos dos profetas. Alma disse que a Terra e tudo o que há nela, e os planetas que se movem no céu também são sinais de que existe um Deus. Corior recusou-se a acreditar e Alma ficou triste por causa de sua maldade e advertiu-o de que sua alma poderia ser destruída. Corior ainda queria um sinal para provar a existência de Deus, e Alma disse que o sinal de Deus seria que Corior não seria mais capaz de falar. Corior ficou mudo e escreveu que sabia que isso era um sinal de Deus e que ele sempre soube sobre sua existência. Ele pediu a Alma para orar e remover a maldição, mas o Senhor sabia que se Corior pudesse falar novamente, ele mentiria para o povo. Alma disse que o Senhor decidiria se Corior falaria novamente, mas Corior não recebeu sua voz de volta. Ele teve que ir de casa em casa e implorar por comida. O juiz supremo enviou uma carta por todo o país dizendo o que havia acontecido com Corior e que aqueles que acreditavam em suas palavras precisavam se arrepender. Corior foi morar com os Zoramitas e foi pisoteado até a morte enquanto implorava por comida. Hoje existem muitas pessoas na Terra que tentam nos convencer de que não precisamos de Deus. As Escrituras nos ensinam que Deus criou esta terra e tudo nela. Elas nos ensinam a verdade da existência de Deus e nos ajudam a entender a necessidade de tê-lo em nossas vidas diárias. As Escrituras contêm a verdade e, estudando-as todos os dias, convidamos o Espírito a entrar em nossas vidas, para que não sejamos enganados por aqueles que tentam nos ensinar falsos ensinamentos. Os Zoramitas já pertenceram à Igreja de Deus, mas se tornaram ímpios e adoravam ídolos. Os Nefitas também estavam preocupados com o fato deles se juntarem aos Lamanitas. Então, Alma foi com outros missionários pregar-lhes a palavra de Deus. Alma 31, versículo 5, nos ensina que a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer outra coisa, até mesmo de uma espada. Quando estudamos as Escrituras e convidamos Sua palavra para a nossa vida, estaremos em sintonia com o Espírito e desejaremos fazer o que é certo. Quando enfrentamos tempos difíceis, podemos pensar nos momentos em que o Espírito nos testificou da veracidade da palavra de Deus. Seremos fortalecidos para tomar boas decisões, porque nos lembraremos da paz que sentimos quando fomos obedientes aos mandamentos de Deus. Queremos obedecer a seus mandamentos por amor a Ele e não por medo. Enquanto uma espada nos faz temer, o amor de Deus nos ajuda a sentir paz. Alma e os que foram com ele pregar aos Zoramitas ficaram surpresos e tristes com a forma como os Zoramitas adoravam em suas igrejas, chamadas sinagogas. No centro da igreja, os Zoramitas haviam construído uma plataforma alta chamada Rameumptom. Havia espaço apenas para uma pessoa ficar no topo. Os oramitas ricos rezavam ali, alcançando o céu e recitando em voz alta a mesma oração. Na oração deles, eles disseram que Deus não tem corpo e é apenas espírito e que não haveria Cristo.
Os zoramitas pensavam que Deus havia escolhido apenas eles para serem salvos no reino dos céus e agradeciam por serem seu povo favorito. A oração dos zoramitas não foi sincera e contou apenas como eles eram bons e que eles eram gratos por serem os escolhidos. Somente as pessoas ricas podiam orar e cada uma fazia exatamente a mesma oração. Quando terminavam a oração, voltavam para casa e não voltavam a orar ou falar de Deus por uma semana inteira, até que chegasse a hora de subirem novamente no altar. Os oramitas ricos amavam ouro e prata e se gabavam de seus tesouros mundanos. A alma ficou triste ao ver como os oramitas oravam e como eram maus. Ele foi humilde e pediu com fé em Cristo a ajuda do Pai Celestial. Ele orou por força e sabedoria para saber como ensiná-los e trazê-los de volta à verdade. Ele também orou para que ele e seus missionários tivessem força, conforto e sucesso em seu trabalho. Ele não repetiu as mesmas palavras várias vezes, mas sinceramente pediu a ajuda do Senhor e depois ouviu a orientação do Espírito. Eles foram cheios do Espírito Santo e cada um seguiu em direções separadas para pregar. Deus os abençoou com comida e roupas e os fortaleceu em seu trabalho. Quando estamos orgulhosos, não pensamos nas palavras que dizemos em nossas orações e não ouvimos a orientação do Espírito. Quando somos humildes, sentimos paz e pensamos no que estamos dizendo em nossas orações e reservamos um tempo para ouvir o Espírito nos guiar. Oramos para saber o que o Pai Celestial gostaria que fizéssemos para ajudá-lo em sua obra na terra, e então estamos dispostos a fazer o que o Espírito nos pede que façamos. E esses foram os capítulos 30 e 31 de Alma no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Procure imagens escondidas neste vídeo e envie um e-mail para mike@ic4design.com para obter um código de desconto em nosso site Etsy para quebra-cabeças, atividades para resolver e páginas que você pode colorir enquanto assiste a esses vídeos. Se inscreva neste canal do YouTube e compartilhe com qualquer pessoa que você acha que possa gostar. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto.